seu nome. Se a carapuça servir para quem estiver assistindo a live ou for ver a live, então é você mesmo. É você mesmo. Eu sou igual Jesus e João Batista. Eu falo a verdade e dou a quem doer. A gente está rodeado de falsos profetas aqui na cidade de Biporã, Jataizinho, Paraná, Londrina, seja como for. A gente está rodeado de falsos profetas, irmão. E eu não quero estar entre eles. Então, não tenho medo, não. Não tenho medo de falar a verdade, não. Não tenho medo de falar a verdade. Eu sei, viu, meus irmãos? Eu sei. Você da live, eu sei o Deus que eu sirvo. Nós temos nossas falhas. Nós temos nossos pecados, Marisa. Nós temos nossos defeitos. Nós queríamos ser bom, mas a gente não consegue. A gente não consegue outra. Quando você é bonzinho demais, o que acontece? As pessoas se aproveitam da sua bondade e generosidade. Você dá uma mão, a pessoa quer a outra mão, a perna, o braço e quer passar você para trás ou pisar em cima de você quando você é bonzinho demais. Por Jesus Cristo ser bom demais, que é o nosso Deus, e Ele que nos ensinou a viver em paz, o que fizeram com Ele, Marilza? Colocaram Jesus numa cadeira de rei e coroaram Ele, Jorge? Não, né? Crucificaram. E João Batista? O que foi que fizeram com João Batista? Arrancaram a cabeça. Arrancaram a cabeça. Aí, pô, é isso que acontece, ô Roseli. Porque é bom demais. Mas tem uma recompensa. Sabe qual que é? João Batista morreu, não morreu? Não arrancaram a cabeça dele? Para onde é que ele foi? Pro céu. Jesus foi bom demais, não foi bom demais? Não crucificaram ele? Antes de crucificar, o que fizeram com o cara? Cuspiram, bateram na cara dele, tiraram a roupa dele. É porque a gente faz as peças e assiste os filmes e vê Jesus com uma tanguinha, né? Uma tanguinha, né? Mas ele estava nu, completamente nu. Porque era a cultura da época fazer isso aí. Mas ele foi crucificado. E o que aconteceu com ele? Hã? E o que aconteceu com Jesus? Depois dele ser tão bom e ser crucificado? Ressuscitou. Ressuscitou. E ele disse que estaria em nós. Então toda a bondade que eu, você, nós, o crente, ou não precisa nem ser crente, mas toda a bondade que o ser humano faz é Jesus agindo através do homem. Olha só, em rápidas palavras, quero dividir com vocês uma passagem bíblica em Mateus capítulo 7, um ensinamento de Jesus Cristo. E esse capítulo 7, a partir do capítulo 5 do 5 até o 7, os irmãos devem conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Que ele começa com as bem-aventurança. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele que sofre perseguição, bem-aventurado. Ele não fala que bem-aventurado, viu, o Alexandre? Bem-aventurado é você que ganhou na Mega Sena e virou rico. Bem-aventurado é aquele que você tem várias fazendas. Bem-aventurado é aquele que tem várias cabeças de boi. Não, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus, diz Jesus. Mas ser pobre é ruim, não é, Marisa? Ser pobre é ruim, não? Ser pobre é ruim, não? Oh, glória a Deus. Era essa a resposta que eu queria de você, viu? Era essa a resposta, viu? Agora eu vou perguntar por quê? Tá bom. Exatamente, Marisa. Glória a Deus pela sua vida, tá vendo? Glória a Deus, você é uma mulher sábia. Exatamente, porque eu já falei outras vezes aqui. Não eu falei, a Bíblia fala. O que adianta? Que não é feliz. Isso. O que adianta você ser um empresário, ter uma grande empresa e precisar tomar remédio para dormir? Então, me referindo a quem tem dinheiro, mas por ter muito dinheiro, se preocupa com o que vai ganhar, se vai ganhar ou se vai perder amanhã. Se ele ganhar, beleza. Mas mesmo assim ele ainda toma remédio. Agora e se ele perder? Porque quem mais tem, mais perde. E a gente, mesmo tendo um pouquinho, a gente chega, daqui a pouco vamos chegar na nossa cama e apagar. Né? E amanhã nosso relógio biológico vai nos despertar. Para a gente sair de novo para trabalhar, lutar. E quando você voltar em casa, obrigado, Deus.
tanta dificuldade, mas esse cansaço aqui, ó, é maravilhoso. Porque é o cansaço que eu saio todos os dias para suar a camisa e comprar o meu pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Não preciso tomar remédio. Não preciso me preocupar com o dia, entre aspas, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus proverá. Não é assim o rico. É Deus, aleluia. Tem uma passagem bíblica em Mateus, capítulo 7, Jesus disse assim, ó. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Alexandre, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Então aqui está um grande exemplo, irmão. Jesus ensinando. Ele fala aqui na sua palavra que nós somos maus por natureza. Nós somos maus por natureza. Deixa eu esconder aqui meu dedinho que está frio, né? Está congelando meu dedinho. Eita, glória. Ô frio. Glória a Deus. Nós somos maus por natureza, irmão. Porque quando Deus fez o homem e colocou lá no Jardim do Éden, o homem, ele era 100% bondade. Não existia maldade no homem. Vou pegar um exemplo aqui bem para todos nós aqui, ó. Uma pessoa que está aqui ao nosso lado aqui, ó, deitado. Existe maldade nessa pessoa? Não. Existe. Existe. Porque não existe ninguém bom. Nós somos maus, como eu falei, nós somos maus por natureza. Só que, pegando o Alan como exemplo, e você falou que não, né? A maldade dele é uma maldade inocente. Entendeu? Por exemplo, ele não está doente. Ele está doente, Luciano? Não. Mas ele não está conosco. Por quê? Por causa do frio. Então ele preferiu ficar deitadinho no seu canto. Em vez de... Ele é um levita do Senhor. Mas ele preferiu estar debaixo das cobertas do que louvando a Deus. E qual que é o preferido? Qual que é o melhor? Louvar a Deus ou estar debaixo da coberta? A Lúcia falou aqui. Trocou as coisas materiais. É isso mesmo, né? Materiais pelas espirituais, não é isso, Lúcia? Trocou as espirituais por material. Preferiu ficar deitadinho. Eu também queria estar deitado. Mas a responsabilidade, né, de estar com os irmãos, compartilhando dessa porção da palavra do Senhor. E eu sou uma pessoa que, se eu fizesse o que o Alan está fazendo, aí essa maldade minha, entre aspas, haveria uma consequência. A maldade dele não. Por quê? Porque Deus entende. Então, a partir da queda do homem no Éden, que o homem era 100% bom, diz a Bíblia que quando o homem cometeu o pecado, comendo do fruto, a maldade e a morte entraram, que a maldade é o pecado, né? O pecado e a morte entraram no mundo, significando que entrou no coração do homem. Vocês percebem que no capítulo 3 de Gênesis, entra a morte e o pecado no mundo. No capítulo 4 já acontece o primeiro homicídio. E o primeiro homicídio é entre quem? Entre irmãos. Pessoas da mesma casa, da mesma família, se matando. Então, porque a maldade do homem entrou no coração, e lá no capítulo 5, no capítulo 6 de Gênesis, Deus chama Noé para fazer a arca e fala assim: a maldade do coração do homem, o pensamento do coração do homem é má continuamente. O que Deus quis dizer com isso? Que a partir daquele momento até os dias de hoje, pode ver, irmão, quanta maldade há no mundo. Vamos fazer uma comparação bem esdrúxula aqui.
Caim matou Abel. Como? A gente não sabe. A Bíblia não diz, mas matou. Agora, vê hoje em dia. Como é que se mata? Além de matar a pessoa, tem que partir a pessoa em pedaços. Por quê? É muita maldade no coração. Antigamente se matava uns aos outros por causa, muitas vezes, de guerra, de poder. Hoje se mata se eu não for com sua cara, Alexandre. Né? Por aí, se você olhar muito para determinadas pessoas, a pessoa vai dizer, tá me olhando por quê? Calma aí. Não, comigo... E tem pessoas que nem perguntam se está olhando, já puxa um artefato e tira a vida do outro. Por causa de muita maldade. E Jesus está falando assim, ó. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, irmãos. Então, Marilza, o que é que você quer? Peça a Deus que Ele vai te dar. Ele vai te dar. O que é que você quer, preta? Quer ser curado do diabetes? Você já pediu a Deus? Então Ele vai te curar. Ele vai curar. Olhando pelo lado humano, você merece. Olhando pelo lado humano, você merece. Porque você está, sempre que possível, dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Você nem se importa em ter oportunidade de cantar ou não. Eu quero estar na igreja ouvindo Deus falar comigo. E mesmo com tantas falhabilidades que você, eu, Marilza, Alexandre, o Jorge nem se fala, né? Mesmo com tantas falhas e erros que a gente tem, Senhor, olha nós aqui nesse frio, Senhor. E Deus, Ele vai conceder-nos uma graça. Ele vai nos conceder uma graça que a gente quer, espera e precisa. Porque Ele está falando aqui, ó, que mesmo a gente sendo pessoas ruins, seres humanos maus, ingratos, e nós sabemos dar bens a quem nos pede, emprestar, às vezes até mesmo sem ter. Quanto mais Deus, irmão. Deus que nos concede o fôlego de vida. Deus que nos concede a restauração da saúde. Deus que nos concede o pão de todo dia. Pão cotidiano. Deus, Ele vai nos dar. Ele vai nos abençoar. Eu sou uma pessoa, um tipo de pregador, que eu bato muito forte, né? Que eu sou muito crítico. Até o meu amigo Éder, lá em Recife, uma vez, ele, falando comigo pelo WhatsApp, falou assim, Genival, você mudou muito o estilo de pregação. Porque eu sou, né? Tipo de pregador, os irmãos já observaram já, que eu aponto muito para os nossos defeitos, para o defeito da igreja. E eu me coloco em primeiro lugar. Mas hoje, essa palavra nos diz que pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E aí ele faz uma exemplificação dizendo: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, hein, Alexandre? Pegar você como exemplo, que você deu o testemunho aqui da sua filha. Já pensou? Sua filha pede: pai, me dá um pão. Peraí, filha. Peraí que eu vou ali no quintal pegar. Você pega uma pedra e dá para ela? Ô pai, isso aqui é uma pedra, não um pão. Então mais coma. Não. Pai, me dá um pão. Peraí. Agora, não tem aqui, mas vou agora comprar lá na padaria. Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Já pensou? Me dá Mamãe Lúcia, me dá um peixinho aí. Peraí que eu vou dar uma cobra pra você. Não. Vai lá, não tem em casa. Vou lá comprar um peixe beta, né? O pessoal gosta muito, né? Peixe beta. Agora, imagina. Se você que é mãe, que é pai, tirando eu e o Jorge, né, Jorge? Mas você que é pai, mãe, avó,
sempre procurou dar o melhor para o seu filho. Imagina só, irmão, nosso Deus. O nosso Deus, diz a palavra dele no profeta Isaías, que ele não está com a mão encolhida, nem com os ouvidos tapados. Então ele está sempre de mão estendida, querendo abençoar a humanidade. E ele está aí, ó. Eu tenho o costume de olhar para o céu, esse céu maravilhoso aí, cheio de estrelas. Eu fico admirando, irmão, a imensidão desse céu, tentando ver Deus. E eu, quando olho para mim, e o que eu tenho conseguido, conquistado, não pelos meus méritos, mas porque Deus tem me ajudado, olha só, eu fico muitas vezes, irmão, comigo mesmo, refletindo. Eu vim de Recife. Eu toda vez falo isso, né? Porque não tenho palavras. Quando eu me lembro do meu passado, lá em Recife, eu com 16, 17, 18 anos, meus 20 e poucos anos também, orando a Deus por uma esposa. Por uma esposa que fosse assim, assim, assim. Não seria somente a minha esposa, mas a minha auxiliadora, assim, assim, assim. Aí quando eu olho, depois de mais de 20 anos, eu saí de Recife, pinguei em São Paulo, passei 12 anos, se eu não me engano, em São Paulo. De São Paulo eu vim pra cá. Pra esse frio. Conhecer quem? Uma mulher que era a descrição certinha do que orava a Deus. Por quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. E mesmo eu sendo mal, o Senhor me honrou. Então, irmãos, Deus vai nos honrar. O Jorge está passando por a luta que ele já falou aqui, mas vai vencer, meu irmão. Vai vencer. Eu sou meio suspeito a falar, né? Porque eu converso com ele de vez em quando. Mas o que eu falo para ele, e falo com vocês, irmão, é porque Deus é fiel, irmão. E Deus, ele não quer ver, Alexandre. Deus não fez você vir a esse mundo para sofrer. Deus não deixou você passar 9 meses no ventre da sua mãe. A nossa mãe lutou, sofreu. Depois nós nascemos. Ela lutou para nos educar, lutou para nos alimentar. Aí nós crescemos, viramos adultos agora, responsáveis por nós mesmos, para ficar sofrendo no mundo. Se for para sofrer no mundo, o que é melhor, Marilza? É melhor Deus chamar a gente logo, né? Não é verdade? Não. Deus, se for para sofrer no mundo, Senhor, me leva. Aí tem pessoas da mente fraca e com a fé neutra, que o diabo vem e fala assim, ó, tira a tua própria vida, que morreu, acabou. Aí a pessoa pensa, ela até usa o nome de Deus, Deus vai continuar sofrendo, eu vou me suicidar. Aí toma remédio, toma que boa, toma o diabo 4, morre. E aí a Bíblia nos ensina que depois que a gente fecha os olhos aqui, aí é que a vida começa, irmão. Depois, porque isso aqui que a gente vive é um sonho. Nós estamos nesse mundo. Inferno, né? Oi? Quem se mata é pro inferno. Exatamente. Exatamente. Não tem escapatória, não, irmão. Não tem. Não tem escapatória. Porque o dono da vida é Deus. Então só quem pode dar e tirar é Ele. A vida não é sua, a vida não é minha, a vida não nos pertence. Mas o diabo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é muito inteligente. E ele engana o ser humano facilmente. E o ser humano que não tiver alicerçado sobre a rocha, aí ele, na mente fraca dele, parece que pode ver que a primeira coisa que o diabo tira do coração do ser humano, assim, sabe o que é? Primeiro é o amor próprio. E segundo, o amor às pessoas que rodeiam ele. Por quê? Porque ele não pensa que quem vai ficar vai sofrer pela ausência daquela pessoa.
Um filho que tira a própria vida, quem que vai ficar sofrendo aqui na terra? A mãe dele. A mãe dele vai ficar sofrendo. O marido tira a própria vida, quem vai ficar sofrendo aqui? A esposa e os filhos. Isso porque eu estou me referindo a parentes mais próximos, né? Porque tem a mãe, tem os irmãos, tem os tios, né? E fora os amigos que gostam da pessoa, né? Amam a pessoa. Aí a pessoa faz uma coisa dessa e ficam aqui os amigos com saudade, com lembranças. Por quê? Porque o diabo, a primeira coisa que o diabo arranca do coração da pessoa, primeiro é o amor próprio, porque se ele não tem amor próprio, então ele não liga para mais ninguém. Aí, como eu falei uma outra hora aqui sobre o tampão, né? Não foi aqui não, foi lá embaixo ainda, né? Tampão do cavalo. A pessoa que se suicida, o diabo faz assim, ó, bota o tampão no rosto dela e ela não vê mais ninguém. Não, eu vou sair desse mundo, vou parar de sofrer, mas as outras pessoas que se dão, que chorem por mim à vontade, nem isso eles pensam. E aí se matam, e aí no juízo final, o destino dele já está traçado. Porque é uma luta, irmão, é uma luta. Essa pessoa deve estar passando por uma luta muito grande espiritualmente, viu? Porque é só Deus realmente para enviar o seu Espírito Santo. E agora também a pessoa tem que abrir o coração. Tem que abrir o coração, deixar Deus entrar e tomar uma posição de querer se tornar um filho de Deus. Porque, como diz a palavra, a partir do momento que você se torna um filho de Deus, você recebe um poder. E, por exemplo, você que tem filho ou filha, quem é a pessoa que vai bater no seu filho e você vai ficar quieto? Hein, Alexandre? Não, né? Quem foi? Quem foi? Vou lá. Se você, como homem, como mulher, como pessoa, como diz Jesus, é mau e vai tomar as dores do seu filho, imagina Deus. Se o diabo se levanta contra um filho dele, você acha que Deus vai fazer que nem nossos pais faziam no passado? Alguns nossos pais, né? Apanhou na escola, vai apanhar em casa. Nosso Deus não é assim, não. Né? Nosso Deus, ele não é assim. Né? Nosso Deus, graças a ele não é assim. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos finalizar então em nome do Senhor. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos nós em nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. O culto está terminado e o diabo de novo derrotado.